Olá, eu sou a Renely, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Vila Velha e pesquisadora orientada pela professora Melissa. E a minha iniciação científica diz respeito ao legado pomerano de Santa Maria de Jetibá. Bom, primeiramente, para entender o processo migratório pomerano no Brasil, é preciso entender o contexto que o antecede. A organização territorial europeia, em geral, foi modificada muitas vezes por motivos de administração e sistema político, até chegar à divisão que nós conhecemos hoje. A Pomerânia era uma região situada na costa sul do Mar Báltico, entre a Alemanha e a Polônia, e era alvo de guerras e disputas territoriais. Aí, após 1848, começaram os incentivos para a formação de colônias agrícolas por parte do governo brasileiro. Adentrando ao contexto do Brasil, o nosso foco de estudo é voltado para o município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, porque ele possui a maior concentração de pomeranos no Brasil e é conhecido como a Alta Pomerânia, por ter sido colonizada pela primeira leva de imigrantes que vieram para a região. A preservação cultural desse povo pode ser explicada pela distância das comunidades dos centros urbanos, o que ajudou a manter a alimentação, a língua e, sobretudo, a arquitetura. Adentrando na análise em si, algo muito interessante dentro da cultura pomerana está ligado às técnicas construtivas que esse povo desenvolveu. Houveram alterações devido ao nosso clima e também à disponibilidade de recursos aqui no Brasil. As primeiras casas no Espírito Santo foram feitas com as técnicas de taipa de mão e do adobe, que faz uso da terra crua combinada com a estrutura de varas de madeira postas como um gradeado. Já a técnica do adobe é um tijolo feito com terra e seco ao ar livre, ao sol. Aqui temos a representação de casas tradicionais pomeranas, duas da década de 50 e uma dos dias de hoje, e é notável a organização de fachada e os elementos presentes continuam os mesmos. Se mantém a estrutura elevada, assim como as portas e janelas em madeira e a varanda disposta na parte frontal. Na edificação atual, eles adicionaram a cor azul para remeter à bandeira da antiga Pomerânia, distribuída no guarda-corpo, nas janelas e portas que antes eram em madeira natural. Também se alteraram as técnicas construtivas, modernizadas e adaptadas aos dias atuais, ou seja, estrutura em madeira. E é inegável a permanência do tradicionalismo arquitetônico pomerano mesmo depois de tantos anos. Ainda que essas famílias tenham conquistado espaço no mercado de trabalho e melhorado suas condições financeiras, a estrutura das casas continua a exalar simplicidade, história, seguindo quase que inalterável atualmente. Com relação à cultura, as contribuições desse povo são extremamente marcantes, porque trouxeram muitas das suas celebrações para cá. No campo religioso, as cerimônias de casamento são muito famosas pelas tradições, como a quebra de prato para dar sorte aos noivos. Na questão culinária, o mais famoso da cozinha pomerana é o broto à base de fubá. No fim do ano, para as festas natalinas, fazem biscoitos e pães especiais. No dia a dia, antigamente, consumiam feijão, farinha e carne, e essas carnes eram armazenadas em latas para o consumo mensal. Indubitavelmente, esse povo contribuiu e continua a contribuir para o enriquecimento do país, colaborando muito com a implementação de tradições e eventos sazonais, esses que refletem diretamente na socioeconomia brasileira, assim como a preservação da herança pomerana para que essa não se perca através das gerações. Para a área da arquitetura, é fundamental lembrar que a arquitetura representa muito mais que a funcionalidade que ela carrega consigo. Ela representa por si só a história de um povo e como a sua cultura se traduz para o espaço em que ela está inserida. A pesquisa mostrou que é possível identificar padrões socioeconômicos e culturais que são bem evidenciados tanto pela parte externa da casa, através das suas cores, matéria-prima e técnica construtiva, quanto pela distribuição interna dos espaços. Por fim, a pesquisa também demonstra a importância da história e da cultura pomerana, tanto para o contexto brasileiro quanto para o contexto capixaba, e destaca a importância do seu reconhecimento, valorização e salvaguarda tanto para a população quanto pelo Estado, de modo que ela possa se perpetuar de geração em geração, consolidando um legado único no nosso contexto. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me guiar e auxiliar em toda a jornada universitária. Agradeço também à Universidade de Vila Velha por abrir as portas para a oportunidade de realizar a minha primeira iniciação científica. Agradeço à professora orientadora, Melissa Ramos da Silva Oliveira,
por todo o apoio através das orientações, e a FAPES pela assistência financeira e pela chance de aprimorar os meus conhecimentos e de contribuir de maneira tão positiva para a sociedade, compartilhando de um tema que eu acho tão relevante à discussão. E, por fim, eu agradeço a principal contribuinte para essa pesquisa, a minha avó, descendente de pomeranos, Adélia Binot. Obrigada pela atenção.